Fala aí! Nós somos a galera do Como Dizia Minha Avó, o podcast que traz mais conhecimento de uma forma diferenciada. Salve, salve, galera! Espero que todos estejam muito bem. E bora para o quarto episódio, porque tem muita coisa boa hoje aqui. Quem tá ouvindo pelas plataformas de áudio, não esqueça de seguir a gente lá para ser avisado quando surgir um novo episódio. E claro, não poderia deixar fora também o nosso Instagram, @Como Dizia Minha Avó Oficial. Não esqueça, é vó. Sempre tem muita coisa, tem muito material lá. Vai lá e segue a gente. E aí, Cleiton, tudo bem? Tudo beleza, tudo tranquilo. Hoje é um dia mais que especial para todos nós aqui do Como Dizia Minha Avó. Pois hoje a gente tem aqui um de nossos integrantes que foi capa da Forbes Brasil na coluna Insider. E para quem já conhece ele há algum tempo, agora tem a certeza que o nosso gurizinho agora cresceu. É ou não é, Cleiton? Agora ele cresceu e tá importante. É o Miss Forbes. O Miss Forbes. E não só cresceu, né? Como vem a cada dia se superando mais e mais. É um cara que dá orgulho de ter como amigo, ter como parceiro de trabalho. Pois é, e quem ouviu ele, ouviu, né? Ele já tinha avisado como começava um novo império. Quem não acreditou, aí tá a prova de tudo. Senhoras e senhores, Mr. Pablo Juan. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Aqui quem fala é Pablo Juan, mantendo o clima quente até nas quartas-feiras cinzas da vida. E é isso aí, pessoal. Saí na Forbes como um dos profissionais mais relevantes em inovação para a saúde. Foi muito bacana para mim abrir a matéria lá. Fiquei muito feliz com tudo. Acho que foi o que eu comentei com muita gente. Acho que isso é só o início, né? Como eu falei no nosso podcast, é algo que eu falo na minha vida pessoal. Tô dando a chance de vocês verem como nasce o império, mas foi só o início. Quem me conhece sabe que eu sempre me esforcei muito, apesar da pouca idade, sempre coloquei muita energia em tudo que faço. E esse podcast, inclusive, a gente vai colocar bastante dos nossos pensamentos, do meu pensamento, do que fez com que eu alcançasse alguns bons resultados. Todo esse lance aí da Forbes, eu acho que foi só um indicador, um bom indicador que eu tô no caminho aí do progresso, mas isso é só o começo. Conta aí pra gente, inclusive nós que estamos aqui, como foi o seu dia de hoje lá, como foi receber a notícia, as sensações e sentimentos envolvendo tudo isso daí. Que eu vou dizer, né, meus amigos, o cara não só saiu em uma reportagem da Forbes, ele foi a foto de capa. Foi capa. Ele foi o garoto propaganda que a Forbes publicou em todas as suas mídias. Era a imagem desse homem a qual estava estampada em todos os lugares. E aí, Pablo, qual foi a sensação quando caiu a ficha realmente? Como é que foi? Fala aí pra quem tá ouvindo a gente, descreva. Na verdade, eu já esperava, porque eu sou muito bonito, né? Acho melhor a gente começar. Não, é o que eu disse aí na introdução. A minha foto abriu a matéria e tal, mas todos os profissionais que foram citados na reportagem são profissionais extremamente competentes. Foi bacana pra caramba, não vou mentir não, ter aberto a matéria e tal, minha foto foi circulado bastante aí, mas acho que todo o recado e toda a notícia foi o que foi mais importante de tudo, né? Ser eleito uma das pessoas mais relevantes no meu segmento pela Forbes é uma coisa incrível. Eu nem cheguei aos 30, mas já de saído na Forbes e, enfim, ter produzido muita coisa que eu produzi na minha vida profissional nos últimos anos tem sido incrível, né? Já fiz muita coisa, já aconteceu bastante coisa que muita gente, mesmo com muito dinheiro, nunca teve oportunidade de passar. Então eu me sinto extremamente abençoado pelo sangue e suor que eu coloquei em cada minuto da minha carreira, né? É isso. Agora, eu sou bonito, né? Então é normal isso aí. Bom, parabéns. Cara, sucesso. Você é um cara merecedor de tudo isso e muito mais ainda. Parabéns mesmo. É uma conquista nossa também. Sem dúvidas, Textor. Por sorte, eu acho que a gente trabalha junto e ao que eu já comentei com vocês, essa vitória é uma vitória coletiva. Vocês sabem que eu carrego a filosofia Ubuntu, né? Que sou o que sou pelo que nós somos. Sem dúvida, esse prêmio é uma vitória de todos, principalmente por o tema, né? Que foi de inovadores em saúde, e trabalhamos juntos na saúde aí nos últimos 3, 4 anos e fizemos todos juntos, né? A equipe inteira fez resultados incríveis. Então acho que isso é extremamente gratificante, é uma vitória 100% nossa, né? Uma vitória 100% nossa. Sem vocês, nada disso teria acontecido.
Bom, vamos nós então. Vamos nós agora fazer o Como Dizia Minha Avó sair na Forbes. Hoje a gente vai discutir, trazer nossos pontos de vista aqui e tantos outros sobre mais um tema da lista de soft skill do relatório lá do Fórum Econômico Mundial, né? No relatório, todos os itens eles estão bem divididos em categorias e o assunto de hoje ele está classificado na categoria de habilidades básicas, né? De soft skill básica, que é o pensamento crítico. No relatório, o conceito para pensamento crítico é usar lógica e o raciocínio para identificar os pontos fortes e fracos em uma análise de soluções, alternativas ou novas abordagens e conclusões para problemas. Como diz o professor Cortella, né, o senso crítico nada mais é que o exercício inteligente da suspeita. E aí tem uma frase que ele fala que eu gosto muito, que é: será que eu tô pensando certo mesmo? Será que isso é correto? E aí, como dizia Nelson Rodrigues, toda a unanimidade é burra. E isso vale para o estudo e análise. Imagina se eu leio somente o que me interessa, somente o que me agrada, ser uma pessoa monotemática, né? Isso de forma alguma vai acabar me auxiliando na evolução dos meus pensamentos. Uma das coisas que eu mais faço é ler sobre algo que confronta as minhas ideias. Essa semana mesmo eu tava conversando com o Cleiton e eu disse que eu tava passando por um conflito de ideias bem terrível, pois eu tô lendo Não Seja Bonzinho, Seja Real, do Kelly Brisson. Nesse livro ele trata alguns medos e receios que a gente tem perante outras pessoas e ele acaba fazendo a gente enfrentar algumas situações. No fim, ele é um livro para auxiliar a comunicação compassiva e não violenta, né? E a ideia de confrontar as ideias que a gente tem pode abrir possibilidade de adquirir um novo conhecimento, né? A gente altera alguns conceitos ou ainda tem em nossas mãos uma forma melhor de acabar defendendo algumas ideias que a gente possui, podendo às vezes até já ter analisado alguns pontos adversos e acabar explicando porque eles acabam não condizendo com alguns fatores. Então, eu tava lendo várias matérias, tava dando uma estudada sobre o assunto, né? E aí eu cheguei numa definição de pensamento crítico que é a habilidade de analisar e considerar diversos pensamentos e sugestões, incrementando e modificando cada um para melhor se adaptar a diferentes situações. Então é aquilo que o Textor tava falando no comecinho, né? Será que você tá pensando certo? Será que você tá conseguindo acompanhar a narrativa daquele assunto? Você tá conseguindo extrair alguma coisa de bom daquilo? Você tá conseguindo pensar sobre o que você tá ouvindo, né? Então é uma coisa que você vai adaptando nessas situações, né? Você vai mudando o seu tipo de pensamento crítico. E lá no site do André Massaro, ele põe vários tópicos sobre o desenvolvimento do pensamento crítico e um ponto que eu achei bem interessante lá, que é quando ele fala da parte de metacognição, que é você pensar sobre seu próprio pensamento. Claro, ele coloca outras habilidades lá para desenvolvimento, como a coleta e avaliação de evidências, avaliação lógica de argumentos e avaliação de quadros de referência, mas o ponto que mais me chamou a atenção nisso tudo foi pensar sobre o seu próprio pensamento. E aí a gente volta na frase do professor Cortella. Você consegue pensar sobre o que você tem definido como é a sua verdade? Será que você está pensando sobre realmente... Será que a sua opinião sobre aquilo realmente é a certa? Você começa a questionar, quando você começa a questionar o seu ponto de vista, você começa a questionar suas crenças, né, as suas verdades, você começa sempre a buscar mais conhecimento em cima disso, e isso é o que vai mudando, vai refinando o seu tipo de pensamento, né? O André Massaro também fala que o pensamento crítico é sempre aquele compromisso com a verdade ou com a falsidade, mas eles batem muito nessa parte do compromisso com a verdade. E aí vem um outro contraponto, um ponto bem interessante, porque assim, a minha verdade não é igual à verdade do Textor, que também não é igual à verdade do Pablo, que não é igual à verdade de ninguém. A verdade é um negócio totalmente individual, mas isso não quer dizer que eu não consiga conversar com as pessoas e entender os seus pontos de vista sobre aquele assunto e conseguir refletir sobre o meu ponto de vista. De repente eu posso até mudar de opinião, posso até mudar de ideia, porque só muda de ideia aquele que tem ideia, que não consegue pensar por si só, não tem como mudar o seu ponto de vista, né? Isso é uma coisa bem latente. Quando você tem esse tipo de questionamento, quando você está em busca da sua verdade, você conversa com o outro sobre aquele ponto de vista, essa pessoa ela tem um ponto de vista divergente do seu, isso aqui o pessoal chama de ceticismo saudável, né? Por que a outra pessoa pensa dessa maneira, né? Será que ele tá certo? Será que ele tá errado? Eu vou pesquisar sobre o que ele tá falando, eu vou pesquisar sobre o ponto de vista dele. Como o Textor falou que ele gosta de ler livros que provocam, né?
né? Por que ele tem esse hábito? Por que essa pessoa está falando isso, sendo que eu penso de uma outra maneira? Né? Então, isso é o que o pessoal chama de ceticismo saudável. Né? Então, você vai, sem criticar, sem impor a sua verdade, você vai começando a analisar outros pontos de vista e vai conseguindo formar a sua opinião. A questão do ceticismo saudável não é aquele cara que é contra tudo, né? Ele não é do contra, não é aquele cara do contra. Aquele cara do contra, ele simplesmente ele nega a verdade do outro e às vezes ele nega até a dele mesmo e ele não está sabendo que está fazendo isso. Então, uma pessoa que pensa de maneira crítica é aquela que consegue avaliar bem os argumentos que houve antes de formar sua opinião e decidir sobre um assunto ou tomar algum tipo de decisão. E aí a gente volta lá para o nosso episódio anterior, né? Quer dizer, uma pessoa para conseguir ter um pensamento crítico legal, bem definido, é uma pessoa que tem que saber ouvir, é uma pessoa que tem que praticar muito essa habilidade da escuta ativa, a escutatória muito bem aberta na sua cabeça. E também tem que ser uma pessoa de mente aberta para ouvir e conseguir entender a opinião dos outros, né? Para conseguir reformular o seu ponto de vista e em cima disso tomar uma decisão ou tomar alguma atitude. Claro, a gente não consegue ser 100% do tempo pensador crítico. A gente não é máquina, a gente tem sentimentos, a gente tem emoções, então tem momentos da vida que a gente toma atitudes, toma determinadas decisões baseadas em emoções. Isso é totalmente normal, nós somos humanos. Mas mesmo nós não sendo máquina, né, a gente pode desenvolver algumas habilidades que ajudam nesse pensamento crítico. Por exemplo, a gente tem a capacidade de pensar sobre o nosso próprio pensamento, como eu disse no começo do texto, lá no texto do André Massaro que eu tirei. É uma coisa muito legal você pensar, por exemplo, eu gosto de banana, e por que você gosta de banana? Você já pensou nisso? Por que você gosta de tal cor e não de outra cor? Por que aquela cor te incomoda? Qual é o ponto? Qual é o contraponto ali que você está deixando passar e você está fazendo aquela verdade não ser mutável? Né? Porque a verdade pode mudar, é uma coisa que vai mudando com o tempo. Você tem que saber isolar o problema e seus contextos, né? Então, por exemplo, eu tenho uma situação que eu preciso resolver, ou vou expor essa situação para várias pessoas e eles vão dar vários pontos de vista e eu tenho que saber controlar esse contexto para não deixar também que, de repente, a gente comece a viajar naquele assunto e a gente começa falando de receita de bolo e termina falando de viagem para a Lua. Então, a gente tem que saber controlar esses contextos também, saber isolar o problema e entender os seus contextos. Com isso, a gente consegue, quando a gente começa a praticar essas coisas, a gente começa a desenvolver também a nossa parte de raciocínio lógico, né? Por exemplo, a parte de dedução de um problema. Conforme você vai treinando o seu cérebro, não que você não precise mais da opinião dos outros, não é isso, mas a sua dedução vai ficando mais apurada. E a gente também tem que ter a mente aberta. Lembrando que a mente aberta não quer dizer que eu vou aceitar tudo que eu ouço, tudo que eu leio, né? A gente vai partir do ponto de vista do seguinte: eu tenho a mente aberta para ouvir e para saber analisar aquilo que foi dito e aquilo que eu li, né? E assim a gente consegue ter esse conceito de mente aberta sem querer impor a nossa opinião. A parte do questionamento dentro do pensamento crítico é um ponto muito importante. São as perguntas que movem o mundo, né? Não são as respostas. Ninguém consegue ir para frente, consegue crescer, consegue evoluir com respostas. Ele consegue sempre com perguntas. Isso começa desde a escola, desde a criancinha, né? Ela tá sempre perguntando por quê, porque ela tá desenvolvendo ali o seu pensamento crítico, ela tá formando suas opiniões, e é ela a que mais suga a informação de todo mundo. Aquela criancinha, ela vai pensando, ela vai perguntando, ela vai questionando, e ela tá sempre em busca de uma resposta, né? Então, pra gente ter o nosso pensamento crítico legal também, a gente tem que ter essa parte do questionamento, a gente tem que ter esse ponto, tá, por que você pensa assim? Tá, por que você fez isso? Por que tal coisa dessa maneira? A gente tem que ter sempre um questionamento. Então, aquela coisa dos porquês da vida, né, é muito importante. A gente tem que sempre pensar numa pergunta, num questionamento e sempre ir atrás da resposta para aquilo. E aí, quando a gente está nessa parte de pensamento crítico, uma coisa que a gente tem que conseguir distinguir o que é emoção e o que é razão, né? Porque às vezes a gente tenta agir com um pensamento crítico dentro de uma situação totalmente emocional e não consegue aplicar e você começa a se perder, e aí você tenta, aí quando é uma situação racional, você não consegue racionalizar porque você não sabe se é emoção ou se é razão, então você tem que saber distinguir essas duas partes. Aquilo que é emoção, aquilo que é razão, aquilo que você vai ter um tempinho maior para pensar e conseguir aplicar uma parte de pensamento crítico, ou então aquilo que é emoção, você tem que tomar uma atitude baseada no seu sentimento, no seu feeling. Então a gente também tem que saber distinguir isso aí. E saber, mesmo que a gente tenha esse lado questionador de por quê, né? Minha mãe sempre falou que eu que sempre fui movido a esse questionamento, né? Sempre, por quê de tudo. A gente tem que saber que nem tudo na vida tem resposta. Fala isso pro Zequinha.
Mas não importa. O que importa é que o Zequinha tá sempre perguntando por quê. Ele tá sempre perguntando alguma coisa. A curiosidade é o que vai fazer o Zequinha chegar onde ele quer chegar. Coitado do Marcelo Taz, né? Fazer o quê, né? Porque sim, não é resposta. E aí, uma coisa também que é legal a gente saber fazer é saber pesquisar, saber buscar informação, porque hoje em dia o acesso à informação ele é muito grande. É uma coisa que não existia antes, mas hoje é uma coisa que você coloca, qualquer coisa que você coloca num navegador de busca, num sistema de busca, ele vai te trazer milhões de respostas. E você tem que saber filtrar aquilo que você vai ler, aquilo que você vai ouvir, aquilo que você vai assistir, né, para você conseguir ter mais pensamento crítico, saber como analisar as coisas, saber como diferenciar uma situação de outra. Claro, você vai achar um monte de bobeira, você vai achar um monte de coisa que não tem nada a ver com o que você está pesquisando, mas saber filtrar essas situações, né, a gente saber o que a gente está buscando de informação e saber o que a gente quer realmente absorver pra gente. Vinícius Moraes diria, Cleiton, que críticos são sujeitos que têm mau hálito no pensamento, né? E aí, quando ele, estudando sobre frases, né, para pensamento crítico e tal, eu achei bem provocante essa frase, né? O pensamento crítico, ele é um raciocínio deliberado, intencional e criterioso para a tomada de decisão. E aí, quando a gente fala sobre pensamento crítico, o Cleiton, ele já abordou um pouco sobre esse tema, mas eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe. É bem importante que a gente comece a falar sobre os tipos de pensamento. Então, a gente tem o pensamento dedutivo, o pensamento indutivo e o pensamento abdutivo. Então, o que é o pensamento dedutivo? O pensamento dedutivo é um pensamento onde eu tenho um conjunto de fatos e com esse conjunto de fatos me leva à conclusão. É aquele silogismo clássico aristotélico, né? Onde eu tenho uma premissa, né? Ou duas premissas e uma conclusão. Premissa 1, premissa 2 e conclusão. Por exemplo, todo ser humano é mortal. Eu sou um ser humano, então logo eu sou mortal. O pensamento dedutivo é um pensamento extremamente racional, onde eu uso a racionalidade, né? O pensamento focado em um conjunto de fatos que leva a uma conclusão, tá? Então, quando a gente tá falando de pensamento dedutivo, que a pessoa ela deduziu, por que ela deduziu? Porque ela tinha um conjunto de fatos que levou ela a essa conclusão. Então, vamos lembrar ali do silogismo clássico aristotélico quando a gente fala de pensamento dedutivo. E aí é engraçado que muita gente confunde o dedutivo com o indutivo, né? Que a pessoa deduzir isso porque eu já vi. Mas quando o correto é dizer esse fato, quando o pensamento ele é indutivo, ele é um pensamento por inferência. Ou seja, se você vê, sei lá, você vê que um pato tem bico, você vê que um pombo tem bico, e aí você induz pelo seu pensamento por inferência, né? Você infere que todo pássaro tem bico. Você não tem dado, né? Você não tem fatos para concluir isso. O que você tem é simplesmente inferência, porque com base no que você viu, você induz que o que você está vendo é exatamente algo que a sua mente já processou em outro momento. Esse é o pensamento indutivo, tá? E existe o pensamento abdutivo, né? E ali no pensamento abdutivo, a gente tem meio que uma junção desses dois pensamentos, do dedutivo e do indutivo. O Freud dizia que uma mente é uma página em branco que a gente vai preenchendo. E o Locke dizia ali, para quem é da filosofia, que a nossa mente é uma tábula rasa. Então a gente tá falando de duas escolas, as inatistas e as não inatistas, né? Então, quando a gente tá falando sobre o pensamento crítico, a gente tá falando ali de um pensamento que ele é abdutivo, porque é um pensamento onde a gente tá em um cenário, a gente tem que tomar algumas decisões e é onde a gente não tem necessariamente todos os fatos para tomar essa decisão. Então a gente exige muito que a gente não tenha nenhum tipo de verdade absoluta ali, como o Freud ali dizia, né, que a nossa mente é uma página em branco que precisa ser preenchida, que é o mundo VUCA que a gente vive hoje, que é esse mundo volátil. E aí, lembrando daquele conceito que a gente abordou na resolução de problemas complexos, que eu falei um pouquinho sobre o Cynefin, onde eu falo sobre quadrantes, eu trago eles aqui pra gente falar sobre pensamento crítico também, porque no pensamento crítico, a gente vai dividir esse tipo de pensamentos ali quando eu falo sobre os 4 quadrantes do Cynefin. Então, só pra relembrar. E atenção
Atenção, se liga aí que é hora da revisão. Então ali quando a gente tá falando do Kinevin, no quadrante do óbvio, é um lugar onde eu sei o que eu sei, que óbvio ou simples é o quadrante onde eu sei o que eu sei. E a gente usa o tipo de pensamento dedutivo para tomada de decisão ali no quadrante do óbvio, porque você tem todas as informações necessárias e aí se você tem uma série de fatos, fica muito mais fácil de você tomar a decisão. Já no complicado, que é aquele ambiente onde a gente tem alguma imprevisibilidade, é um ambiente onde eu sei o que eu não sei. E aí ali você pode até usar um pouco do pensamento dedutivo, mas de fato você vai usar ali seu pensamento indutivo, porque você vai pegar um pouco da sua base, das coisas que você viu, né? Ou seja, eu sei o que eu não sei, então você vai pegar um pouco da base do que você viu e vai tomar decisões ali através do seu pensamento indutivo que você pode usar em inferência e você vai ter sucesso na execução das tomadas de decisão nesse ambiente. Já o lado ali esquerdo ali, né, do quadrante do Kinevin, que é onde a gente tem o complexo e o caos, o caótico, a crise, ali já é um ambiente onde, no caso do complexo, é um ambiente onde eu não sei o que eu não sei, um ambiente onde a gente tem altíssima imprevisibilidade, e o caótico é um ambiente de crise, né, um ambiente de sobrevivência. E aí nesse lado ali da matriz do Kinevin, que eu acho que é o mundo que a gente vive hoje, principalmente quando a gente fala sobre um ambiente de altíssima imprevisibilidade, que é o ambiente que a gente tem vivido nos últimos anos, e é um ambiente onde a gente se encontra agora por conta de todo esse processo do coronavírus. A gente já tá na quarentena aí, dia 185. E nesse ambiente, é um ambiente onde a gente vai usar o nosso pensamento abdutivo. Por quê? Porque a gente não tem verdades absolutas. Então, para desenvolver o pensamento crítico, é muito importante, como o Clayton já disse, que você não tenha verdades absolutas, porque a gente tá no mundo de pós-verdades, né? Então a verdade que você sabe hoje, amanhã ela já não é verdade, né? Porque todo esse lance das mídias sociais e dos processos, eles têm trabalhados e desenvolvendo muito, né? Então a gente não tem que ter verdades absolutas. Então aqui eu lanço uma pergunta aí pra vocês, meninos. Vocês já viram um dado? Sim. Eu acho que já é impossível vocês terem visto um dado. Vocês, no máximo, só viram 3 faces de um dado, né? E aí você inferiu as outras 3 faces. Porque a nossa limitação humana não nos permite ver um dado por completo. Isso tem uma relação muito grande com a verdade, porque o ser humano nunca viu a verdade absoluta. Ele só consegue ver o que os olhos lhe permitem ver, né? Por quê? Porque o aparelho visual humano, ele é limitado. E ele complementa o que não viu, construindo uma realidade. Então esse exemplo do dado é um exemplo muito real. Todo mundo que eu pergunto, você já viu um dado? O pessoal fala, já vi. Ela nunca vai falar, não, eu nunca vi um dado. Mas, de fato, é impossível você ter visto um dado por completo. E assim é nas tomadas de decisões. A gente nem sempre, principalmente quando a gente está falando de pensamento crítico, e a gente está falando ali de um ambiente onde você não sabe o que não sabe, né, que é um ambiente complexo, que é um ambiente de altíssima imprevisibilidade, você não tem capacidade de ver tudo. Talvez você consiga ver uma parte. E aí você vai precisar que a sua mente ela esteja no momento correto ou no lugar correto para que você consiga inferir o restante da verdade. Por isso que é importante o raciocínio abdutivo, porque o raciocínio abdutivo ele não resulta em verdades absolutas que são inquestionáveis. Ao contrário disso, ele busca novas ideias e conhecimentos que validam alguma coisa. Ele não prova que alguma coisa é daquele jeito correto, né? Ele diz que provavelmente seja. E aí ele vai buscando uma explicação melhor para isso. E ele também é o único que projeta o futuro, sem se perder no passado. É o único procedimento racional de aquisição de conhecimento, enquanto o indutivo e o dedutivo, eles acabam servindo apenas para verificar ou comprovar a verdade de um conhecimento já adquirido. Quando a gente está num mundo que não tem verdade, não existe conhecimento já adquirido. Então, um exemplo de raciocínio abdutivo é aquele raciocínio de quando você acorda de manhã, você olha pro telhado da casa do seu vizinho, e aí com seu campo de visão limitado, e você vê apenas uma parte do telhado, e aí você vê que aquele telhado tá molhado. Aí você fala o quê?
pô, choveu ontem à noite. Só que ali você tá usando o quê? A abdução para chegar à melhor explicação do fato. Porque você não viu o telhado todo, e aí você não tem também fatos para concluir isso. Mas, por exemplo, pode ser que não tenha chovido e alguém só molhou o telhado do vizinho. Como já aconteceu comigo. Uma vez eu falei, pô, choveu. E aí quando eu fui ver, a rua tava seca, mas alguém molhou o meu vidro do carro, né? Então, isso acontece bastante, tá? Então, o pensamento abdutivo é esse pensamento. A window to the brain. E a neurociência do pensamento crítico, ela vem explicando um pouquinho sobre esse tema, né? Porque a gente viveu até o século passado com cérebro linear em um mundo linear, né? Era um mundo onde a gente não tinha tanta volatilidade, né? E agora a gente vive em um mundo não linear com cérebro linear. Então, por isso que tem toda essa onda de coach, de reprogramação do cérebro, de mindset e tal. Por que todo mundo tá atuando com isso? Por que isso virou moda? Porque a gente vive em um mundo não linear que de fato exige que a gente tenha um tipo de pensamento diferente. A galera que nasceu ali antes dos anos 2000, ou antes até dos anos 90, como os tios que estão gravando comigo aqui, mas a galera que é um pouco mais velha, ela nasceu em um mundo linear. E aí quando a gente cai num mundo não linear, o nosso cérebro ele tem uma tendência muito forte em ter dificuldades para ter essa evolução, né? Então, explicando um pouco mais tecnicamente, tem uma metáfora ali dos anos de 1967, criado pelo Paul McCallum, que ele fala que o cérebro ele é dividido em 3 grandes áreas, né, em 3 grandes partes, sendo que assim, né, é uma metáfora porque na verdade o nosso cérebro ele é um conjunto de 100 bilhões de células chamadas neurônios, né, e neurônios são células que transmitem partículas elétricas, e esses 100 bilhões de células, eles estão imersos em água, ou seja, 70% do nosso cérebro é água. Mas é isso aí. Então, vamos falar sobre as 3 grandes áreas do nosso cérebro, que elas têm algumas funções diferentes. Então a gente tem ali, na parte de cima do nosso cérebro, eu vou postar a imagem junto com o podcast, mas imaginem que na parte de cima do nosso cérebro, a gente tem o neocórtex, né, ou o novo córtex, né, que ela é a parte mais nova do nosso cérebro, ela tem apenas 1 milhão de anos, é novinha ela, tem quase a idade do Cleiton. E essa nossa parte, ela tem 4 grandes lóbulos, né, mas o que importa pra gente, que a gente vai discutir agora, é a duplinha da frente, né, que é o lóbulo pré-frontal, que é a parte onde reside a nossa capacidade de pensar criticamente, que o que nos faz ser diferente de qualquer animal é o nosso córtex pré-frontal, porque é ali onde está a nossa capacidade de pensar, planejar, a nossa parte de criatividade e lógica, né? Quando falar sobre criatividade, a gente vai explorar bastante ali os 2 lados do córtex pré-frontal, a parte direita e esquerda, mas por hora, pro podcast de hoje, não faz sentido. Mas esse cérebro, os cientistas, eles falam que surgiu por falta de 1 milhão de anos atrás, né? Então, o pensamento crítico, ele é processado ali no neocórtex, né? Mais especificamente no córtex pré-frontal. Logo abaixo do córtex pré-frontal, a gente tem o cérebro límbico, né? Ou nossa área emocional, que é uma área do nosso cérebro que surgiu há 100 milhões de anos. Então, é lá onde é feito o gerenciamento da nossa emoção. E ali a gente tem o cérebro primitivo, né, o reptiliano, que é logo abaixo do cérebro límbico, que dizem, né, segundo os cientistas, que ele nasceu há 300 milhões de anos. E lá que é feito o processamento inconsciente do nosso cérebro. Então, temos um cérebro que ele é parte 300 milhões de anos, uma parte ele foi desenvolvida há 100 milhões de anos e a outra parte há 1 milhão de anos. Então, se a gente está aqui até hoje, eu particularmente, eu não acho que é por conta do nosso cérebro, do nosso córtex pré-frontal, né? Eu acho que o nosso pensamento inconsciente foi o que nos trouxe aqui até hoje. Porque lá no nosso cérebro primitivo reptiliano, que é onde é processado o nosso pensamento consciente, é possível absorver 100 milhões de bits de informação por segundo, desde que a gente nasce, né? Então, você nasceu, a criança nasceu, ela já está recebendo ali 100 milhões de bits por segundo. Sendo que, desses
desses 100 milhões de bits que a gente recebe, só de 15 a 50 bits se tornam conscientes e são processados pelo córtex pré-frontal, que é o que é responsável pela nossa aprendizagem de fato. Então, por isso que a neurociência ela explica que nós somos seres inconscientes, porque a maior número de informações que a gente absorve durante toda a nossa vida, ela é processada no local do nosso cérebro que é inconsciente, né? São informações que a gente tem e a gente não sabe que a gente tem. São as nossas informações inconscientes, né? Por isso que tem aqueles filmes, né? Que o pessoal toma aquelas pílulas e fala que sabe de tudo, tal, né? Porque a gente é inconsciente, a gente tá aprendendo a todo momento e absorvendo tudo, né? Inconscientemente, mas nem tudo isso fica numa memória onde a gente acessa de forma rápida. Por quê? O processamento consciente, ele só acontece no córtex pré-frontal, que é uma área limitada e essa é uma área que ela requer muito energia pra gente absorver. Por isso que acontece o quê? Pra gente aprender uma coisa que a gente tem que fazer, estudar muito. Por que estudar muito? Pra gente cair numa rotina de repetição até que a gente consiga absorver toda a informação. Mas, ô Pablo, eu acho que assim, atualmente a gente vive em uma sociedade, né, onde a gente tem muitos pensadores e muito especialista para tudo, né? Não importa qual é a formação da pessoa, ela sempre vai possuir conceito fundamentado em direito, é um exímio cientista político e de quebra possui alguma especialidade médica, principalmente nos dias atuais agora, né? E por aí vai. Aí, uma das principais características para a gente começar, eu acho, a executar o pensamento crítico, né? É a gente buscar a definição de termos e expressões as quais a gente não conhece, como você estava falando, né? Para a gente simplesmente não sair comentando em determinados momentos que a gente não conhece e para aumentar também o seu nível de conhecimento sobre essas expressões ou termos. É muito importante a gente desenvolver o estudo e a leitura, né? E o que eu percebo é que atualmente, quando eu tenho conhecimento em algum determinado assunto ou conceito e eu vou discutir, abre aspas, né, com um conhecedor de assunto, fecha aspas, normalmente a pessoa que não conhece muito bem e acaba usando expressões ou palavras desconexas, e aí você acaba corrigindo essa pessoa, e aí eu vou dizer que não são todas, né, mas existem pessoas que não aceitam muito bem a correção, né, ou às vezes elas não possuem argumento, e quando vê, ela se sente acuada e tal, e a primeira reação é acabar partindo pra ofensa ou pra agressão, né. Eu acho que a gente precisa querer, às vezes, de vez em quando, desenvolver e ser melhores pensadores, né, até mesmo pra localizar, a gente acabar minimizando aí qualquer tendência em pensamento, né? Seja ela uma tendência cultural ou até coisas que vêm da nossa criação, né? Que vem da criação lá das nossas avós, nossos pais, nossa família. Às vezes a gente vem com alguns conceitos já, né, pré-programados. E a gente deve procurar sempre se manter guiado, sim, pelos fatos, por evidência, por conhecimento. Como eu falei anteriormente, mesmo que isso acabe refutando, às vezes, as nossas tão valiosas crenças, porque você acaba crescendo tendo algumas crenças, né? E aí, mesmo que esses conceitos acabem refutando alguma dessas crenças que a gente tem, quando a gente exerce o pensamento crítico, as nossas crenças, elas nunca devem ser supervalorizadas, né? Mas elas devem ajudar sim a ser uma bússola, né? Servir como uma bússola para guiar a gente, né? Por exemplo, se essas crenças que a gente tem, elas forem infundadas, uma mudança de rumo é a consideração mais óbvia que deve ser levada em conta, né? Então, se aquela ideia que você tem, aquela crença que você tem, ela não se sustenta, você vai buscar outra informação, você vai dar um novo rumo para aquilo, né? Pensa de forma crítica, acaba cultivando uma atitude de curiosidade, né? Tem um vídeo que corre na internet aí no YouTube, que é do professor Clóvis de Barros, né? Em que ele solicita que os alunos cheguem em casa e pesquisem sobre um livro que é o Fundamento da Metafísica de Costumes, né? É um livretinho do Immanuel Kant, acredito que deve ter aí umas 50 páginas mais ou menos, ele é de acesso livre, né? E aí quando eu vi esse vídeo, realmente acabou despertando a minha curiosidade e eu fui ler o livro, né? Inclusive fica aqui, né, como desafio pra vocês, leiam esse livro. E aí, volta e meia, eu pego ele pra reler, porque ele é um livro de um texto bem de difícil compreensão, né? Como diz o professor, é um texto chato, mas de difícil compreensão. E aí ele comenta, né, que a gente deve, ao menos uma vez na vida, fazer uma leitura de um texto complexo, para que a gente tenha essa experiência, né? E não é por querer se achar mais do que os outros, não. É só uma questão que nem fala de brio, né? É alguém chegar pra você e dizer que você não é capaz de ler aquilo, que você não é capaz de
entender. Que você não é capaz de emagrecer, né, Textor? Como você falava pra mim, né? É, isso mesmo, é mexer com o bril da pessoa, né? E esse texto, ele realmente mexe com o bril, né? E aí é você correr atrás e descobrir mais sobre o assunto. Imagina assim, as pessoas estão numa roda discutindo um determinado assunto e você fica sem entender nada sobre aquele assunto. Você não tem conhecimento sobre determinado assunto. Eu, nesses momentos, fico calado, né? Exatamente, porque assim, hoje, o maior volume para tomada de decisão do nosso cérebro, ela é inconsciente, né? Até porque os neurocientistas, eles dizem que de 90 a 95% das nossas tomadas de decisões, elas vêm de hábitos mentais adquiridos ao longo da vida. Ou seja, das verdades que a gente adquiriu ao longo da vida. Então, quanto mais conhecimento inconsciente a gente buscar, que é o que o Clóvis de Barros ele fala ali, né? Que é você mexer com o seu brilho, você se desafiar e tal, você vai ter mais coisas inconscientes e mais hábitos que você vai adquirir à sua vida que eles não sejam padrões. Então, quando você tiver cenários onde não existem verdades absolutas, você vai ter inconscientemente mais cenários diferentes para você buscar no seu inconsciente para tomada de decisões em pensamento crítico, né? Porque a gente tá num mundo meio complexo, meio caótico, onde a gente não sabe o que a gente quer, né? Por isso que é importante que a gente explore bastante e a gente consiga desenvolver o pensamento crítico, né? Porque aí a gente tem o Locke lá falando que a nossa mente é uma página em branco. Por que ele tá falando isso? Porque aí ele tá falando provavelmente ali falando do córtex pré-frontal e tal, mas aí vem o Ludwig, que aí ele fala que o ser humano vem com a consciência do divino. Quando ele fala isso, ele quer dizer o quê? Que o ser humano ele já nasce sabendo que existe Deus. E por que ele fala que o ser humano ele nasce com a consciência do divino, né? Aí é muito daquilo que eu falo, né? Da nossa parte primitiva do cérebro. Então, o fato é o não consciente, né? É por isso que eu falei lá no meu roteiro, lá tava a parte de que nem tudo tem resposta, né? Que aí entra nessa parte desse consciente primitivo. São coisas que a gente tem por hábito e que muitas das vezes nós não temos respostas por que daquilo, né? Por que a gente age daquela maneira, por que a gente gosta daquilo, por que a gente tem essa crença do divino, essa parte primitiva que a gente não sabe responder, né? Por isso que nem tudo pra gente tem uma resposta certa, né? E eu acho que assim, como eu tava falando, né? Às vezes a gente tá lá, numa roda de amigos, discutindo determinado assunto. Eu tenho muito disso. Se eu não domino, eu pratico a arte da escutatória, né? Trazendo o episódio anterior, é a arte da escutatória. É ficar ali só ouvindo e aprendendo, né? Buscando aprender sobre o que está sendo discutido. E observando, né? Os vários pontos de vista. Porque em um momento, em uma roda, cada um tem o seu ponto de vista. E aí você começa a observar. E começa a ver em qual você se encaixa. Naquele ponto, qual ponto de vista você se encaixa sobre determinado assunto. E aí o que eu faço, né? Eu chego em casa e aí eu vou correndo pesquisar sobre aquele determinado assunto que eu não conheço. E aí eu busco bibliografia. E aí eu corro atrás de bibliografia, eu corro atrás de PDF, corro atrás de livro que fala sobre aquele determinado assunto, né? E aí, abrindo um parênteses, é por esse motivo que eu acho que eu tô bem próximo das centenas de livros, né? Porque eu tenho muita coisa aqui no apartamento e muita coisa na casa da minha mãe também. Caixas e caixas de livros. Por quê? Porque eu sempre tive essa mania, né, de buscar, ir lá, compro um livro sobre o assunto, nem que eu não leia toda, mas eu leio grande parte do livro e corro atrás e tenho um monte de PDF baixado aqui, porque eu gosto de saber, né? E aí, nesse momento que eu me preparo pra próxima guerra, né? Pra próxima discussão. E aí, às vezes, quando você chega naquele mesmo grupo de amigos, quando eu chego no mesmo grupo de amigos, todo entusiasmado pra discutir o assunto, ninguém puxa aquele determinado assunto, e aí você fica ali meio chateado, eu fico meio chateado, meio frustrado, mas é conhecimento que você adquiriu e você pode ter absoluta certeza que em um momento ou em outro, você vai acabar usando aquele conhecimento que você adquiriu, né? Mas o mais importante é a gente não ter o sangue de barata, né? Que nem o professor Clóvis de Barros fala. É você ter bril. É bom a gente estudar sobre os assuntos, não deixar passar isso. É ter bril, é não ter sangue de barata. A gente precisa sempre buscar conhecimento. Agora, a gente sabe que a gente tá falando em determinado momento, não só regurgitar palavras, entendeu? Mas é você conhecer exatamente o que você tá falando e sobre o que você está falando. Você ter ideia do contexto, né? Não só buscar conhecimento, mas buscar conhecimento diverso, né? Sim, sim. É como eu falei lá no começo, né? Toda a unanimidade é burra, né? Então, se você busca conhecimento, eu acho bacana, sei lá, a cor vermelha.
e eu vou buscar conhecer só sobre a cor vermelha. Mas, poxa, existem milhares de outras cores, entendeu? E eu vivo naquele meu único mundo ali. Então, se você vier falar de cor vermelha comigo, eu disserto pra você sobre aquilo. Agora, se você falar sobre qualquer outra cor, eu não tenho conhecimento. A window to the brain. E aí eu temo muito o cara que é o cara de um livro só, né? O cara que ele leu um livrinho ali de Pai Rico e Pai Pobre e ele cita isso pro resto da vida, né? Ele leu ali o Milagre da Manhã e aí ele fala disso pro resto da vida. É aquele cara que... Todo mundo tem um amigo assim. Todo mundo tem um amigo que é o cara que ele não sabe de nada. Aí ele estuda uma coisa ou ele vê uma coisa e aí ele acha que ele é a referência do assunto, entendeu? Você vai falar pra ele, não, mas tem outra visão aqui. Ele, não, nada a ver, só tem essa minha visão e tal. Que ele é o cara que tem muito disso, né? Eu já tive muitos amigos assim, que é aquele cara que ele tem a verdade absoluta baseada num livro único ou num curso único. Os caras monotemáticos, né? E essas pessoas têm esse tipo de atitude, os leitores de um livro só, de uma receita de bolo só, e acham que isso é a mais pura verdade, eles fogem totalmente da questão de um dos conceitos, né, do pensamento crítico, que é a busca da verdade. Aquilo que você leu hoje, né, você pode só assumir como verdade, mas ela não é uma verdade absoluta, que nem você falou, Pablo, ela vai mudando o tempo todo. Só que tem gente que não vê dessa maneira, né, e aí ele acha que qualquer coisa que você fale contra, você tá confrontando a pessoa. Por isso que hoje, até trazendo um assunto meio delicado, mas é uma situação mundial, não é só localizado no Brasil, mas situação mundial. Existe uma polarização muito grande, né, na política mundial. Isso é um fato que já foi estudado e é claro isso. Existe uma polarização muito grande. E um polo não consegue conversar com o outro. Por quê? Porque eles não conseguem enxergar além daquilo que eles conhecem que tomaram como verdade absoluta. E aí, quando isso acontece com qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de discussão, quando sai aquela encrenquinha, quando sai aquela polarização, né? Não, eu sou o certo, não, eu sou o certo. E na verdade, se você parar pra olhar, você pode chegar na conclusão de que nenhum deles tem a certeza daquilo. E eu acho que isso acontece muito hoje em dia, porque tudo bem, que nem você disse, o Textor e eu viemos de uma era mais linear, um negócio mais ancestral, né? Um negócio mais antigo, né? Mas uma coisa que eu lembro muito quando eu estudava, quando eu tava lá na primeira série e tal, era que a gente era meio que estimulado a pensar. Quando eu tava no ginásio, no colegial, eu tinha um professor de história que ele era um cara apaixonado por história, velho, que ele fazia você pensar. Ele te dava um tema e falava assim, ó, vai pesquisar, né? Por exemplo, uma vez ele deu um tema pra gente que chamava Branca Dias e falou, só isso, pronto, os mortos falam, se vira pra achar o resultado. Isso gerou uma discussão do caramba dentro da sala de aula, né? E isso hoje, de um tempo pra cá, eu acho que foi meio que parando. Não existe mais esse ponto de questionamento dentro das turmas de escola, né? O pessoal não tá mais desenvolvendo tema pra agregar esses tipos de discussão. Por exemplo, qual o problema de você pegar e fazer uma criança refletir sobre um determinado assunto? Eu não sei você, Cleito, mas eu tinha aulas de debate, cara. Eu tinha aulas de debate. Tinha a tal da educação moral e cívica, que você discutia política. E você discutia política nas aulas de história. O professor de história fazia você pensar se aquilo era certo, se era errado, qual a conclusão que você chegava. É importante dizer assim, não tô trazendo uma bandeira de que, não, antes era certo, hoje é errado. Não tô levantando isso, tô levantando que antes, com esses assuntos, as pessoas que viveram naquela época, muitos deles emergiram porque conseguiram desenvolver essas habilidades, esses soft skills de uma maneira até um pouco diferente, mas emergiram porque tiveram essa base. Então, quando a gente tem essa base, quando a gente pega a criança, trabalha isso lá na escola, com eles na educação, né, você pegar e gerar, ou você encorajar a sua turma a discutir um assunto polêmico, né, e ficar observando como é que vai ser o comportamento do pessoal, você pegar e colocando limites, você ser o mediador daquele debate, né, eu acho que isso ajuda muito. Você não dá as respostas prontas, né, você fazer eles pensarem por si. Eu acho que o desenvolvimento do pensamento crítico começa por aí. É você pegar o aluno lá no ensino fundamental e ensinar, alfabetizar ele, dizer, olha, essa aqui é a letra A, agora leia aí. Aí lê a historinha pro aluno e dizer o que vocês entenderam dessa história. Fazer eles tirarem a conclusão e não você dar o professor ali... Trazer a resposta pronta. Trazer a resposta pronta, né? Não há sentido em você trazer a resposta pronta. Tem que levantar alguma
uma questão, fazer as crianças pensar, desenvolver o raciocínio. Porque geralmente acontece o seguinte, hoje em dia, separa uns grupinhos e aí um se sobressai sobre os demais, né? E não deixar só aquele que se sobressaiu colocar a opinião dele. Deixa o outro pegar e expor a opinião dele também, né? Aquele que tá quietinho lá, faz ele levantar, faz ele expor a opinião dele que seja divergente do outro. Isso não tem... Isso aí vai ser muito benéfico no futuro da criança. Eu vou te dizer assim, ó, eu vi muito a evolução do ensino nessa época pandêmica. A digitalização de um ensino ultrapassado. Essa foi a evolução que eu percebi. Eu falo isso por causa da minha filha, escola, tudo. A minha filha estuda numa escola particular, tal, tradicional e tal. E aí eles falam que é uma metodologia, mas eu não vejo diferença, entendeu? Eu vejo mesmo o ABC. As mesmas coisinhas serem ensinadas do mesmo jeito que eu aprendi, que meus pais aprenderam, que meus avós aprenderam. A única diferença é que agora é feito pelo Google Meet. O ensino evoluiu. Legal, pelo Google Meet agora. Faz parte do novo mundo, mas acho que o desenvolvimento do pensamento crítico agora, ele é crucial mesmo para que a criança ela cresça já sabendo que ela tem que construir a sua opinião e respeitar os assuntos, né? A minha avó, ela me ensinava muito isso, né? Porque como minha avó dizia, a linha que acompanha pato morre afogada, né? Então minha avó falava bastante isso aí pra mim. Era o jeito dela de falar, menino, não seja vá com os outros, não é porque o outro tá fazendo e tal, então... Não é porque o outro, como dizia minha avó, não é porque um pula do precipício que você vai pular também. Exatamente, né? Você ter o pensamento crítico é você conseguir ter as visões fora da caixa. Tem algumas coisas que a gente utiliza no meio empresarial, algumas ferramentas, e eu sou muito adepto disso, que toda ferramenta que eu utilizo no meio empresarial levar para a vida comum, né? Seja a vida em comunidade, seja a vida em família, e principalmente na escola, que nem. Pensa assim, se eu aplicar, por exemplo, um brainstorm dentro da escola, para incentivar os alunos, né, a fazer, antes de tudo, eles começarem a entender o que eles estão lendo, discutir o que eles estão, que nem o Cleito falou, né, discutir o que eles estão lendo, o que estão aprendendo, e essa é a teoria do brainstorm, é a discussão, é o mapa das ideias ali, é você conseguir organizar suas ideias. E aí tem um professor norte-americano que ele fala muito sobre isso, eu não vou recordar o nome dele, mas eu vi um vídeo dele, cara, e faz muitos anos atrás que eu vi esse vídeo dele. E aí eu tava até recordando disso hoje aqui, porque eu tava pensando, né, e aí eu tava lendo sobre pensamento crítico em escola e tal. E aí eu lembrei, primeiro que eu lembrei do meu professor de literatura, né, que ele sempre falava, se você quer aprender a falar bem, escreva bem. E aí eu lembrei disso e lembrei desse professor norte-americano, né? Que ele fala, né? Que a melhor forma de você aprender a usar o seu pensamento crítico, a você ter uma lógica, a você organizar suas ideias, é você escrever. Praticar a escrita. Seja lá o que você vai fazer. Desde uma lista de compras até você ter um diário, é você praticar a escrita. Porque o momento que você pratica a escrita, você organiza suas ideias. Você diagrama suas ideias. E aí, uma pessoa que ela escreve bem, e você vai entrar em uma discussão onde você precisa argumentar com essa pessoa que escreve bem, você pode ter certeza que provavelmente você perca a discussão, ou você perca o debate. Porque essa pessoa, ela tem as ideias dela extremamente bem organizadas. Então, essa eu acho que é uma coisa muito importante de ser praticada dentro das escolas, que é a escrita. Porque, assim, a gente acha muito engraçadinho, né? A gente, como diz na gíria paulista, você racha o bico, né? Você dá muita gargalhada quando você vê aqueles temas de redações, aqueles erros de redações que o pessoal publica do Enem na internet, né? É engraçado? Pô, é engraçado pra caramba. Mas, assim, no fim, é triste. É triste porque são adolescentes que passaram pelo ensino fundamental, que passaram pelo ensino médio ou estão passando pelo ensino médio, que tem um grande déficit de elaborar o seu pensamento crítico, de conseguir dissertar sobre um assunto que muitas vezes os assuntos, seja numa redação do Enem, na redação de um vestibular e tal, são sempre assuntos atuais. Ninguém pergunta pra você a sua opinião sobre um assunto lá do passado. Ninguém pergunta, não cai isso em prova. Foi-se o tempo que caía esse tipo de assunto, esse tipo de tema pra redação. Não, os temas de redações hoje são assuntos atuais, é assunto de política, é assunto que tá nas mídias sociais, em todas as mídias que tem. Se você acompanha e aí é que tá o problema, né? Às vezes você é um determinado assunto
assunto que está na mídia, você acompanha aquele assunto, só o que está na mídia, e você não lê sobre aquilo, e não experiencia outras opiniões sobre determinado assunto, e não vai pesquisar sobre, vai acontecer o que acontece hoje em dia. As pessoas transcrevem o que elas ouvem, e às vezes de forma equivocada, e acabam virando motivo de chacota, né? Motivo de piada. Por quê? Por causa dessa deficiência do ensino. E não só do ensino público, como do ensino privado também. São regras, né? Você tem que seguir as diretivas do MEC lá. Então, aprende-se praticamente as mesmas coisas, né? Não, eu concordo com você plenamente. Eu acho que o desenvolvimento do pensamento crítico, ele faz muito sentido, principalmente quando a gente fala um pouco sobre a atenção plena, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, as escolhas humanas, elas são todas emocionais, considerando que a emoção, ela é a única forma humana de pôr em funcionamento o cérebro. Então, eu tô falando ali do latim emócio, aquilo que gera o movimento. Então, todo movimento, seja ele racional, empresarial, afetivo, sexual, todo o pensamento, ele é baseado em algo que provoca uma ação, algo que motiva uma ação, né? A motivação. Ali, se a gente voltar ali para a metáfora das 3 partes, como que o nosso pensamento funciona, né? As nossas tomadas de decisões, nosso conhecimento, ele entra ali pela parte inferior, né? Que é aquele nosso cérebro primitivo, e ela sobe pro córtex pré-frontal, passando pelo cérebro límbico. E aí o pré-frontal, quando chega, né, de baixo para cima, então imagina aí o cérebro de baixo para cima, em movimento, e aí quando ele chega ali no pré-frontal, ele processa um número limitado de informações, que aí eles são transferidas para nossa memória de longo prazo. E aí você só consegue saber essa memória ali porque você sabe, porque você treinou, né? Uma memória que você sabe que você treinou e outra memória que você não sabe, que você sabe, mas ela veio de forma inconsciente. Então, vocês querem um exemplo aí, meninos? Cruzem o braço aí. Agora, cruzem o braço pro outro lado. Vocês fizeram isso? Sim. Então, se vocês fizerem isso, vocês vão ver que provavelmente vai ter sido estranho pra vocês, né? Pô, cruzei um braço de um lado. Aí quando você cruza pro outro, que é uma coisa que geralmente você não tá acostumado, você estranha, né? Porque o cruzar do braço, ele é uma memória a longo prazo, né? Que é uma memória inconsciente. Então você, quando eu falo pra você cruza o braço, você provavelmente sempre cruza o braço de uma forma. Quando eu falo, pô, cruza o braço pra outra forma, é um movimento meio estranho. Você provavelmente vai pensar um pouco, você não vai virar de tudo. Por quê? Ela é uma memória inconsciente que tá no nosso cérebro. Realmente, quando você muda, dá uma sensação de incômodo, né? Porque você tende sempre a fazer aquilo da gente que você tá sempre acostumado a fazer, né? Exatamente. Então, é isso quando a gente fala de desenvolver pensamento crítico, é desenvolver nas pequenas coisas. Lá quando a gente falou, eu dei umas dicas, eu acho que eu não lembro se foi da escutativa dos problemas complexos, mas eu dei 7 dicas ali que tinha jogo de memória, se olhar o relógio no espelho, e até coisas simples, cruza o braço de um lado e depois cruza do outro. Eu fiquei fazendo isso aqui várias vezes, agora pra mim tá normal. Mas o que isso faz? Inconscientemente, que o seu pensamento somente começa a transformar mais coisas inconscientes em coisas conscientes. Por isso que tem muita diferença ali das pessoas que são destras, das que são canhotas, né? O canhoto, ele era chamado de sinistro antigamente, né? O destro correto, né? Significado de destro, que é italiano, e o canhoto era chamado de sinistro, porque ele era uma pessoa estranha. Antigamente, as pessoas odiavam as pessoas que usavam a mão esquerda, né? Muitos pais, tem vários casos que o filho usava a mão esquerda e o pai obrigava a criança a usar a mão direita. O cara que é canhoto, ele sempre desenvolve melhor os dois lados do cérebro e ele começa a trabalhar melhor com memórias inconscientes, porque ele vai acessar coisas que não são tão fáceis para ele com mais facilidade, porque a vida acabou exigindo isso e acabou treinando ele nisso, né? Mas o importante dizer é que é na nossa parte do córtex pré-frontal que a gente usa o pensamento crítico, porque quando a gente tá usando o pensamento crítico, tudo no nosso cérebro são emissão de partículas elétricas. No cérebro, pra gente aprender, ele é como se fosse um botão de intensidade. Sabe aquele botão de volume? Quando a gente vê algo interessante, a gente acaba virando o botãozinho
botãozinho do volume, né? Aumenta o volume ali do nosso cérebro e aí a gente começa a entender melhor as coisas e processar melhor as coisas. Quando a gente não gosta de uma coisa, a gente vai lá, pega o botãozinho do volume e abaixa o volume, né? Então a gente coloca menos intensidade. Aí o nosso córtex pré-frontal, o nosso cérebro inconsciente, ele vai processar tudo, mas o nosso córtex pré-frontal vai diminuir menos as coisas. Por isso que tem várias técnicas para você ter atenção quando você está aprendendo. Porque pra gente aprender, o córtex pré-frontal, ele precisa desse botão de intensidade, que são hormônios ou neurotransmissores no nosso cérebro. E ele só funciona quando a gente usa um sistema chamado sistema de atenção. E aí é por isso que tá tão na moda todo esse lance de atenção plena, né? Pra gente poder ter a competência, né? Que a competência, ela é um aprendizado. E você repete até a competência ser transformada em memória de longo prazo. O pensamento crítico, ele é uma competência que vai ser acionada continuamente no córtex pré-frontal. Ele é uma competência que a gente tem a usar mais em processos complexos e crises. E eles demandam um consumo energético de processamento cada vez maior. E todas as vezes que prestamos atenção, consumimos mais energia, e o pensamento crítico, ele demanda uma coisa, que é foco. E o foco, ele é um desafio para todo líder, né? Então, a gente tá falando aí sobre as competências e tal, eu não sei se o foco tá entre as competências, tô brincando, eu sei que não, mas o foco, ele é uma competência crucial pra gente desenvolver as coisas, né? Porque hoje em dia a gente vive num mundo, quando eu falo, no mundo não linear, é porque a gente vive num mundo que tem muitas distração, né? Então eu tô aqui gravando podcast, a gente tá gravando hoje, no horário meia-noite, porque é um horário que a gente não tem distração. Porque se é no horário, a gente já tentou gravar em horários mais cedos, aí, tem trabalho, tem os filhos, tem celular, tem um monte de coisa que vai tirando o nosso foco. A gente tá no mundo onde a gente tem déficit de seleção de foco. Tem muita coisa para fazer e aí fica difícil de escolher onde a gente vai focar, né? Então, um dos tipos de atenções que é importante é a atenção seletiva, para você poder selecionar qual é o local onde você vai direcionar o seu foco. E tem também outro tipo de atenção, que é a atenção sustentada, que ele é o foco sustentado. Porque é muito importante não só você ter o foco, como você manter o foco. Por isso que muita gente usa a técnica Pomodoro, que é uma técnica onde ela explora essa questão do foco sustentado. Porque quando a gente perde o foco, a gente leva de 10 a 15 minutos para voltar pro foco. E isso atrapalha muito a absorção das informações. Então, se você tá focado em um assunto, e aí você tá com a atenção lá naquele assunto, e aí você perde a atenção daquele assunto, quando você perde, uma pesquisa diz que cada distração, ela leva 5 minutos. E para você voltar dessa distração, você demora de 10 a 15 minutos para voltar pro foco original. Então, na verdade, essa questão de ter o foco sustentado, ele é o que vai ditar a regra, inclusive, da sua produtividade. Por que às vezes você passa um dia e você fala, meu dia não foi produtivo? Eu explico, é fácil. Porque uma pesquisa diz que a gente tem uma interrupção a cada 8 minutos. Então, em um dia de 8 horas, a gente tem 60 interrupções. Se a gente for levar em consideração que cada interrupção ela leva 5 minutos, em um dia de 8 horas, a gente tem 5 horas de interrupção. Então, sabe aquele dia que você tá distraído? Você fala, hoje eu tô distraído, hoje eu não tive foco. É por conta disso. Teve outra pesquisa de Harvard também, que ela concluiu que 49% dos alunos, eles não estavam prestando atenção nas coisas, né? E a pesquisa concluiu que as interrupções frequentes, elas atrapalham muito o processo de aprendizado. Então, o foco, a sustentação do foco, ela é muito crucial, inclusive, para a produtividade. E aí tem a questão da atenção alternada, né? Que você alterna muito foco. Você conseguir controlar o seu foco e colocar ele em lugares corretos e conseguir abranger a sua questão de perspectiva, ela é muito importante. Então, a atenção dividida, que é o que o pessoal fala, eu sou multiprocessador e tal, isso é muito perigoso, porque segundo a neurociência, a multitarefa, ela é uma capacidade limitada do nosso cérebro, porque o máximo de processamento em diferentes regiões no nosso córtex pré-frontal, ele vai até 7 divisões. Então, se eu divido muito a minha atenção,
com coisas diferentes, eu aumento o tempo de aprendizado em 50% e a probabilidade de erro em 50%. Ou seja, se você está em um processo de aprendizado e você está multitarefa, você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, você vai diminuir a capacidade do seu cérebro em absorver em 50%, e se você estiver executando uma tarefa, você vai ter uma probabilidade maior de 50% em errar. Portanto, a gente não é multitarefa em essência. Aí tem gente que está pensando, mas eu consigo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Quando você tem já o seu pensamento, a sua memória a longo prazo, ou seja, você aprendeu de fato, aí você consegue fazer as coisas porque você tá fazendo essas coisas inconscientemente. Que nem, sei lá, ouvir música e dirigir. Tem gente que quando tá aprendendo não consegue. Por exemplo, se você estivesse aprendendo a dirigir mexendo no celular, você não ia conseguir aprender a dirigir. Então por que quando você tá querendo aprender a estudar, aprendendo uma coisa nova, você quer aprender, estudar e mexer no celular ao mesmo tempo? A gente não é multitarefa, principalmente quando a gente tá aprendendo. A gente executa coisas multitarefas quando a gente tem memórias inconscientes, mas conscientemente o nosso córtex pré-frontal ele tem dificuldade absurda em lidar com multitarefas. E aí quando a gente está falando em foco, o Dan Coleman ele escreveu um livro sobre foco e ele fala sobre 3 tipos de focos. O foco interno, que é o foco em si mesmo. O foco nas pessoas, que é você conseguir notar as pessoas, trabalhar com empatia e afins. E o foco externo, que é você conseguir sacar, né, observar o mundo externo. E ali, quando a gente está falando sobre essas questões do foco, é muito importante que você se conheça, que você consiga filtrar a sua atenção. Porque às vezes você tá com foco na pessoa e você é uma pessoa que você, sei lá, tá entrevistando uma pessoa e aquela pessoa vai te remeter a outra pessoa que você tinha, né, ranço, como os jovens falam, né? Você não gostava da pessoa. E aí você vai personificar aquela pessoa que você não gostava numa pessoa que você nem conhece. Então é muito importante você também ter um filtro nas suas atenções, né, quando você for focar em pessoas. Então, etapas cruciais para você melhorar o seu pensamento crítico é você ter a atenção plena para você conseguir ter um maior controle do seu córtex pré-frontal. Então, por isso que eu já falei em outros episódios, eu falo de novo, meditação, mindfulness. Então, a ciência já explica que você consegue processar melhor seus pensamentos quando você tem uma atenção plena, foco no agora e tal. A respiração. Então, assim, pare para respirar durante o seu dia e faça meditação. Comece com mindfulness ali para você trabalhar mais o seu poder de ter atenção. Suas considerações finais, então, Pablo. Aproveita aí e já emenda tudo. Bom, como considerações finais, eu queria dizer que é muito importante a questão da atenção plena, porque a atenção plena nos ensina que pensamentos são apenas pensamentos, e eles são eventos na sua mente. Muito bem. Frase de capa da Forbes. Cleito, considerações? Bom, um ponto que a gente tem que deixar também pro pessoal, um ponto que eu gosto muito, sejam curiosos. Não tenham medo de sair questionando. Partam do seguinte princípio, não existe pergunta errada, não existe pergunta boba, né? E aí tem uma frase que eu vou recitar aqui para vocês. Em nome dos interesses pessoais, muitos abdicam do pensamento crítico, engolem abusos e sorriem para quem desprezam. Abdicar de pensar também é crime. Hannah Arendt. Tá ligado que ela foi uma filósofa alemã, né? Mas ela era de origem judaica. Então, assim, na época da Segunda Guerra, ela sofreu pra caramba. Eu gosto dela, já li algumas coisas dela já. Eu vou fechar aqui com uma frase do Nietzsche. Eu acho que já deu pra perceber aí, quem ouve a gente já deu pra perceber que eu sou um grande fã de Nietzsche, né? Então, a frase dele é: tudo evolui, não há realidades eternas, tal como não há verdades absolutas. E como eu falei, tinha mais um momento curioso, só pra falar, dia 25 de agosto fez 120 anos do falecimento do Nietzsche. Bom, por hoje então a gente fecha por aqui. Nós somos a galera do Como Dizia Minha Avó. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Ficou um episódio um pouquinho a coisa maior, né? Mas o assunto ele rende. Eu acho que os guris concordam comigo. A gente acho que poderia ter ficado aqui mais umas 2 horas falando sobre pensamento crítico, né? Mas é isso daí. Eu acho que a gente tentou trazer para vocês uma visão aí do pensamento crítico, como desenvolver desde lá da escola, no seu dia
dia a dia, o que você deve fazer, ficou algumas dicas aí. O Pablo trouxe bastante essa área do desenvolvimento do pensamento crítico voltado um pouco para neurociência também, que é bem bacana. Então, esse é um daqueles podcasts que vocês vão precisar ouvir mais de uma vez para pegar todas as ideias aqui que a gente trouxe hoje, beleza? Antes de finalizar aqui, só pedir para vocês, não se esqueçam, tá? Quem tá ouvindo a gente pelo YouTube, se inscreva em nosso canal. Se gostarem, deixe um joinha. Se não gostar, não faz nada. E obrigado aí por ter ouvido a gente até esse ponto. E quem tá ouvindo a gente pelas plataformas de áudio também, dá um like aí, segue a gente para quando sair um novo episódio saber. E lá no Instagram também, @como dizia minha vó oficial. Sempre a gente deixa um monte de dica lá e muito texto, muita informação lá. Acompanhe a gente lá. Se tiverem dúvida lá também podem mandar pra gente. Isso é importante, viu? Quem quiser que a gente discuta algum tema aí, fale sobre algum determinado assunto que a gente não discutiu ainda, ou qualquer coisa que vocês queiram saber, coloca lá no Instagram lá que a gente tá sempre conferindo lá, ou coloca aqui nos comentários do YouTube aqui embaixo. Só colocar os seus comentários. Beleza, galera? Valeu! Um grande abraço a todos e nos encontramos no próximo episódio. Abraço! Fui! Este podcast foi editado pela Maremoto.